Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Anota Aí, a nossa aula de segunda-feira. E o tema de hoje é como lidar com clientes chatos. Um monte de gente fala para mim, Tati, meu cliente é chato, mas meu cliente é chato. E aí, é aquela história, né? Será que existe cliente chato? Será que não existe cliente chato? Será que isso é uma coisa da sua cabeça? Será que é uma coisa que, sei lá, que todo mundo é chato? Como é que é, né? E aí, eu quis trazer uma aula onde a gente pudesse identificar perfis de clientes chatos e trazer a solução para lidar com esse cliente. Porque não adianta a gente simplesmente falar, o cliente é chato. Tá bom, o cliente é chato, beleza. Mas e aí? Né? A gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente vai enfrentar esse tipo de desafio ao longo de todo o processo se a gente quiser ter uma empresa. Então, eu decidi trazer para vocês os perfis de clientes chatos e as soluções que você pode adotar aí na sua empresa amanhã para conseguir lidar com esse tipo de cliente. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, será que existe realmente cliente chato? Escreve aí para mim, você acha que existe ou que não existe cliente chato? Sim ou não? E aquela história, né? O chato e o legal, ele também é bastante relativo. É uma das coisas que a gente não é unânime, né? Às vezes a pessoa chata para um não é chata para outro, às vezes você não vai com a cara da pessoa. Enfim, existem vários. É pessoal isso, na verdade, sabe? Aquela história, não fica com a cara da pessoa, aí você fala, cliente chato. Bom, enfim, mas é aquela história, você precisa entender que sim, que existem clientes que têm um perfil chato. E aí você tem que aprender a lidar com esses clientes. O pessoal escrevendo que sim, né? Sim, existe cliente chato. Sim, existe cliente chato. Eu separei aqui 6 perfis que eu considero de clientes que são difíceis. Existem pessoas que, ao invés de usar o termo chato, usam o termo cliente difícil. E tá tudo bem, você pode usar o termo que você quiser. Eu tô falando de uma forma muito mais explícita porque estamos entre amigos, porque estamos entre nós, né? Mas você não pode pensar que o seu cliente é chato. Você tem que pensar que o seu cliente ele tem algumas demandas. E é por isso que eu classifiquei a chatice em demandas. Porque a partir disso você consegue criar e saber lidar com essas situações. Isso vai acontecer sempre, gente. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que já teve uma história de cliente chato, de cliente difícil. Aquela história que você fala assim, não é possível que eu fechei com essa pessoa, né? Então eu vou falar um pouquinho a respeito dessas características aqui desses clientes. O primeiro deles é aquele cliente sem noção. Gente, todo mundo na vida já teve um cliente sem noção. E o que é um cliente sem noção? É aquele cliente que ele te liga a qualquer hora, ele não respeita a sua privacidade, ele não entende que vocês têm uma relação comercial, que ele não é seu amigo. É aquele cliente que manda mensagem. No dia seguinte, vamos supor, hoje, sei lá, ele manda uma mensagem para você pedindo um orçamento às 5 horas da tarde. Aí amanhã, 9 horas da manhã, ele já te mandou uma mensagem, tipo, aí meu orçamento. Poxa, você não teve nem tempo de pensar em fazer o orçamento. E aí você fala, mas espera um pouquinho, né? É um tipo de cliente que existe muito, que é o cliente sem noção. Gente, eu tenho várias histórias de clientes sem noção, mas várias histórias. A principal história que eu tenho de clientes sem noção foi quando eu trabalhava com decoração romântica. Quando eu trabalhava com decoração romântica, eu comprava pétalas de rosas frescas. Na verdade, eu comprava flor mesmo e eu despetalava. Eu usava em torno de 240 botões de rosas despetalados na hora, porque eu queria que as flores estivessem frescas, lindas, sem nenhuma marca. Então eu ia lá no Ceasa de madrugada, porque na época era 5 da manhã, comprar as flores. E um dia estava eu, linda e formosa, dormindo, e meu telefone tocou às 3 horas da manhã. Primeiro, você toma um mega susto, você fala, meu Deus do céu, o telefone tocando 3 horas da manhã, alguém morreu, né?
Atendi o telefone, era uma cliente minha. Ela já tinha feito 2 decorações românticas comigo. E ela me ligou e falou assim, Tati, ai, desculpa te incomodar, mas sabe o que que é? Eu preciso de uma decoração romântica para amanhã. Aí eu falei, não é possível. Sabe quando... Eu falei assim, você tá de brincadeira comigo? Ela falou, não, Tati, eu sei que você vai no Ceasa às 5 da manhã, então eu estou te ligando para você acordar. Gente, presta atenção. O que ela falou para mim? Eu tô ligando para você acordar, para você ir ao Ceasa, porque eu preciso de uma decoração. E vai ser de manhã a decoração, você precisa estar com tudo pronto. Eu falei, não é possível. Eu falei, você tá de brincadeira comigo? Ela, Tati, por favor, não tô, vai no Ceasa para mim, porque é uma questão de vida ou morte. Gente, eu olhei e eu falei, não é possível. Aí eu falei para ela, você tem certeza do que você está falando? Tenho, Tati. Eu falei, você vai me pagar para ir lá? Vou não, Tati, eu quero o cenário número 3. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui lá. Falei, não pode. É aquela história, né? Era a terceira decoração dela em menos de 2 meses. E era uma grana, eu cobrava uma grana para as decorações românticas. Ela sempre escolheu a maior decoração, com mais itens. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui lá, acordei minha mãe, falei, mãe, você não tá entendendo. A fulana, que eu não vou citar o nome dela, falou para eu ir no Ceasa comprar flor para ela. Minha mãe, não, você tá de brincadeira, você vai sair essa hora? Eu falei, vou. E eu fui ao Ceasa, eu fiz a decoração romântica para ela ficou super feliz. Depois ela me contratou algumas outras vezes. E eu fico pensando, eu falo, gente, né? Falei, o cliente totalmente sem noção. Ah, por que que eu fiz? Porque eu já conhecia, né? Ela já tinha feito decorações comigo, ela já tinha me pagado bonitinho, mas é sem noção, gente, completamente sem noção. Como é que você liga para alguém 3 horas da manhã e pede uma decoração romântica para o dia seguinte de manhã? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, vou, não vou, vou, não vou. Falei, tem que ir, né? Tem que ir. E aí aquela história, depois disso, a minha percepção em relação ao cliente mudou muito. Porque tudo bem, eu fiz um cenário romântico, foi super legal, ganhei uma grana, mas e aí, né? A gente não pode abrir esse tipo de brecha para todos os nossos clientes, porque tem cliente que abusa. Eu tenho várias alunas que sempre falam para mim, Tati do céu, minha cliente me ligou de madrugada, a minha cliente não sei o quê. Uma vez eu estava tentando dormir. E sabe quando você tá naquele vai, não vai, pensando um monte de coisa? Pá, recebi um WhatsApp, a mãe me mandando as fotos do salão de festa. Gente, você recebe uma foto dessa a 1 hora da manhã e você olha, aí que você não dorme mesmo, porque você já fica imaginando, pensando e vendo o que que vai fazer. Então, assim, como é que a gente combate o cliente sem noção? Através de limites. Eu vejo um monte de alunas super bonitinha que quando eu vou escrever para elas no WhatsApp, elas colocam lá, horário de atendimento, das 8 às 5, das 9 às 6, qualquer horário que você queira estipular. E elas colocam isso. E eu acho isso muito importante. Porque isso é o primeiro contato que o teu cliente tem com a tua empresa. E ele fala, bom, então essa empresa tem regras. Você precisa se portar como um profissional, como uma empresa. É claro que existem exceções. Mas na minha opinião, vocês precisam estabelecer regras. E aí, quando vocês estabelecem regras, o cliente tem que cumprir. Então, como é que a gente faz, né, Tati? Quando o cliente te manda uma mensagem de noite, você responde ou não? Por exemplo, eu tenho uma demanda de alunas gigantesca, as alunas sabem. Normalmente eu respondo, mas quando eu vim morar aqui em Lagoa Santa, a minha vida mudou. Então, hoje eu vou dormir muito mais cedo e eu acordo muito mais cedo. Então, se uma aluna me manda uma mensagem 10 horas da noite, eu não vou ver, porque provavelmente eu já estou dormindo no 10º sono. Então, eu não vejo isso. Eu vou responder quando? No dia seguinte. Então, tudo é uma questão de você estabelecer limites. Qual é o seu limite, né, de horário? Até que horas você quer trabalhar? Até que horas você quer estar disponível para o seu cliente? E deixe isso muito claro na relação com ele. Quando ele entrar em contato com você, você diz, olha, estou aqui para poder te ajudar, tal, olha, meu horário de atendimento é esse. Se for muito urgente, você me manda uma mensagem, porque esse cliente que é sem noção, normalmente, ele não tem noção de prioridade. Aquilo que não pode ser deixado para depois. E esse é o grande ponto, esse é o grande problema.
Então, eu sugiro que você sempre converse com o cliente, diga, olha, eu atendo de tal em tal hora, mas se for urgente, você pode me mandar. E você que estabelece essa relação, é você. Se você achar pertinente que você tem que responder o cliente em determinado horário, maravilha. Se você achar que não, no dia seguinte, no primeiro horário, você vai lá e responde o cliente. É assim que a gente faz. Agora, se for muito saia justa, se for alguma coisa que você enfim, que você julgue que não é necessário responder naquele momento e você não quer parecer indelicada, o que você pode dizer? Você pode dizer que você está fora do escritório, que você está fora do seu ambiente de trabalho e que as informações que ele precisa estão no escritório, no seu ambiente de trabalho. Então, aqui no dia seguinte, você, primeiro horário, responde aquela mensagem para ele não ficar no vácuo, né? Se ele for sem noção, ele pode ficar insistindo, como eu tenho um monte de aluna que me conta, né? Então, é aquela história, você fala, olha, vou adorar atender essa solicitação, mas essa informação está no meu computador, no escritório, então amanhã de manhã, assim que eu chegar, eu respondo para você. E aí tá tudo bem, você dá uma resposta, você é educado e tá tudo certo. Porque assim, gente, a gente tem que entender o cliente, mas a gente também tem que estabelecer limites. Porque se a gente não estabelece limites, com a modernidade da internet é bem complicada. Esses dias uma amiga minha falou, Tati, como é que eu faço? Porque a minha chefe me deixa com o telefone da empresa, e o telefone da empresa toca de madrugada, porque ela trabalha com fuso e tal. Eu falei, olha, isso não é a coisa mais legal que tem para fazer, sua chefe nem poderia fazer isso, porque é complicado, mas a gente sabe que tem situações que a pessoa ela quer um pouco mais de atenção, e aí você tem que estabelecer um limite para mostrar o seu profissionalismo. Teve uma outra vez que um pai me mandou uma mensagem às 2 horas da manhã, dizendo que o filho tinha nascido. Eu ia fazer um cenário maternidade. E aí eu falei, meu, que desespero, né? Que desespero. Porque eu não dormi mais, 5 horas da manhã eu já estava fazendo um monte de coisa para poder atender o cliente no primeiro horário. Então, tenha esse filtro aí. É você que tem que dar esse filtro para o seu cliente. O segundo tipo de cliente é o cliente indeciso. Gente do céu, cliente indeciso é aquilo que a gente mais vê no mercado de festas. Concordam comigo? Cliente indeciso sempre. Você vai lá, o que caracteriza, né, o cliente indeciso? Ele não sabe o que ele quer. Então, você vai lá, você está numa reunião com ele, e aí você começa a apresentar o seu portfólio. Apresenta o teu portfólio, aí você fala, tá bom. Aí ele fala, eu não sei se eu quero azul, se eu quero verde, eu não sei se eu quero rosa ou se eu quero branco, eu não sei se eu quero alto ou se eu quero baixo, eu não sei o que eu quero. E aí o cliente é indeciso. Então, você usa muito mais tempo com o cliente indeciso. E aquela história, né? Cliente indeciso exige muita paciência, porque tem uma hora que você precisa estabelecer limites, assim como o cliente sem noção. E tem um outro tipo de indecisão que é pior ainda, que é aquele cliente que já fechou uma decoração com você e ele quer mudar as coisas, ele quer mudar. Então ele fala, não, mas a gente fechou verde, mas eu queria mudar para azul. A gente fechou brigadeiro, mas eu queria só beijinho. E aí ele quer mudar as coisas no meio do caminho, né? Como é que você lida com esse tipo de situação? Eu sempre digo que toda relação comercial precisa ter um contrato, né? Então, assim, você precisa ter um contrato. E se você fechou um contrato com o seu cliente que a festa vai ser azul, a festa tem que ser azul. E como é que você faz para o cliente entender que tem que ser azul? Você pode colocar uma cláusula dentro do seu contrato dizendo, olha, esse preço é para a festa azul. Se a gente trocar para verde, pode ser que haja alteração no preço. E aí, quando você fala de preço, você fala de dinheiro, o indeciso normalmente se decide muito rápido. Então, essa é a melhor estratégia que você tem para lidar com clientes indecisos que já fecharam com você e quer mudar alguma coisa no meio do caminho. É aquela história, bom senso, jogo de cintura, tudo isso a gente tem que ter.
Mas quando você tem um respaldo jurídico, um documento dizendo, olha, esse preço é para essa festa, e se houver alteração, pode alterar o preço, a história muda. Porque ele não pode alegar, mas eu não sabia, eu não vi. Não, está em contrato. Então, se está em contrato, a gente tem que cumprir o nosso contrato. Essa é a melhor forma que a gente tem de lidar com clientes indecisos no meio do processo, né? Quando você já está com ele em andamento. Agora, quando o cliente vai fechar com você a festa, ele não fechou com você, você tem que usar de muita paciência, gente. Não tem jeito. E estabelecer limites. Por isso que eu, Tati, quando eu faço uma reunião, eu não apresento 50 opções. Isso daí a gente vai falar muito no nosso treinamento que a gente está lançando. Por quê? Porque quanto mais informações você der para o seu cliente, mais indeciso ele vai ficar. Você nunca foi num restaurante onde tinha um cardápio gigantesco e você ficou vários minutos pensando se você ia comer X, Y, Z? Seu cliente é a mesma coisa. Eu tenho uma amiga que eu tenho muita raiva de sair com ela, por exemplo, para ir no Outback. Ela já sabe o que ela vai comer, mas ela olha aquele cardápio do começo ao fim. E eu falo, Gisele, o que você vai comer, Gisele? Eu não sei, estou indecisa. Ela não sabe se ela come hambúrguer, se ela come carne, se ela come massa, se ela come peixe. Ela fica indecisa. Então, a minha sugestão, quando você ainda não fechou com o seu cliente, é que você não ofereça 10 opções para ele. Que você possa direcionar e conduzir o seu cliente de uma forma mais assertiva. Porque aí a chance dele se tornar indeciso fica muito menor. Juliana, eu na vida, né? Então tem que tomar cuidado, porque cliente indeciso toma muito o seu tempo. E é você que tem que conduzir isso daí. Outra coisa, reunião, muita gente me pergunta, Tati, tem tempo para eu fazer reunião? Eu preciso cronometrar uma reunião? Qual é a minha experiência com reunião? Quando eu não me programava para reunião, ou seja, que eu tinha um roteiro muito bem definido, eu passava 2, 3 horas numa reunião com o meu cliente, sendo que eu poderia resolver a festa em 30 minutos, porque as minhas festas nunca foram festas cenográficas. Então era uma mesa, né? Um fundo, alguma coisa muito mais simples. E aí eu passava 3 horas falando com o cliente. Por quê? O cliente indeciso, começa a conversar, e a reunião vai, e aí isso toma muito seu tempo. Então, para uma reunião, vai com tudo roteirizado. Não é para ser engessado, não é isso. Mas você tem que ter um roteiro a ser seguido, porque isso torna a reunião muito mais produtiva e você consegue direcionar muito mais o seu cliente. Sim, a Gisele é geminiana, tá? Só para vocês saberem. Bom, gente, outro tipo de cliente que é considerado um cliente chato é o cliente que sabe tudo. Quem nunca passou por essa situação? Você chega na festa e a mãe resolve montar a festa com você. Ela fala, não, eu vou te ajudar na festa. E aí você tem um projeto, né? Você tem tudo na sua cabeça, o jeito que você vai colocar, as alturas, os tamanhos, tudo. E aí a cliente fala assim, não, mas eu vou te ajudar. E aí ela começa, mas e se eu colocar essa peça nessa daqui? Mas por que você colocou esse cupcake nesse suporte? Será que não vai ficar mais bonito se colocar no outro? E ela começa a fazer 1000 questionamentos na hora da montagem da festa. E isso é muito complicado, porque se ela contratou o seu trabalho, é o seu trabalho que tem que predominar, não é a vontade dela. E isso é uma coisa que eu já passei muitas vezes em festa. E qual é a solução que eu tenho para o cliente que acha que sabe montar uma festa? Eu sempre chego para ele e diz assim, olha, você me contratou, eu estou trabalhando para você. E eu vou te entregar a melhor festa que você pode imaginar com aquilo que a gente tem aqui. Então, a minha sugestão é que você suba, vai arrumar o seu cabelo, vai preparar o seu vestido, vai ver se seu filho está bem. E aí, quando a festa estiver pronta, eu chamo você e aí você olha. E se você não gostar da festa, a gente vai ter tempo para poder mudar a decoração, ok?
O que que eu faço quando eu falo isso para a mãe? Eu dou uma segurança gigantesca para ela. Eu estou dando uma garantia de que se ela não gostar da festa, eu vou fazer de novo e eu vou fazer do jeito que ela quiser. Até hoje, nunca nenhuma mãe pediu para eu refazer nenhuma mesa. Porque essa história dela querer saber tudo, na verdade é muito mais uma ansiedade, uma insegurança de ver tudo pronto. E quando eu tiro ela do ambiente da festa, quando eu tiro ela do ambiente da festa e ela volta com uma festa pronta, isso daí causa um impacto enorme nela. E aí fica tudo bem. Então a minha recomendação é que se a mãe quiser, no dia da festa, vir dar palpite, você tira ela do local da festa. Fala, olha, vai para uma volta, fica tranquila, que a gente tem tempo. Por isso que eu sempre falo, quando você for montar uma festa, que você tenha tempo suficiente para imprevistos. Porque a mãe pode simplesmente não gostar de alguma coisa que você fez. E aí você tem tempo para eventualmente arrumar aquilo. Porque é aquela história, o que para mim pode ser lindo, se a mãe não gostar, ela não vai me contratar no ano seguinte. Então eu prefiro fazer um rearranjo do jeito que ela quer, do que fazer do meu jeito, e aí ela fala, não, mas ela fez o jeito dela não estava bom. Então pensem nisso. E quando a gente está falando de cliente sabe tudo, a gente também está falando do cliente antes da contratação. Antes dele te contratar, ele começa a te dar palpites, ele começa a te dar dicas de decoração. Não, mas se você fizer isso, isso, isso. Gente, esse é o momento da finesse. Onde você tem que ser fino, onde você tem que ser elegante, onde você tem que dizer, olha, muito obrigada pela sua opinião, fico muito feliz. Realmente, isso daí, isso aqui, nunca conteste, nunca vá bater de frente com o seu cliente. Você está num processo de conquista. E se você quer conquistar o seu cliente, você precisa ser doce, ser gentil, comer pelas beiradas. Então, não vai bater de frente com a mãe. Você fala, olha, obrigada pela sua opinião, tal. Olha, eu trabalho dessa forma, o que você acha? Porque, afinal de contas, se ela está te contratando, é porque, de alguma forma, ela não se sente competente para fazer a festa do filho dela. E se ela não se sente competente, ela precisa se sentir segura de que você vai entregar a melhor festa que você poderia. Todas as vezes que um cliente saía do meu escritório, eu dizia uma frase para ele. Eu dizia assim, olha, você pode ficar tranquila, porque a sua festa vai ser a festa mais bonita que eu já fiz. Porque sempre a minha última festa é a melhor. Porque eu vou aperfeiçoando, eu vou melhorando, eu vou mudando. Então você pode ficar tranquila que a sua festa, com toda certeza, vai ser a festa mais bonita do meu portfólio. E isso fechava com chave de ouro a reunião, porque a mãe se sentia segura. A grande questão da chatice é a insegurança. Quando eu falo isso para ela, eu estou dando uma garantia de que eu vou fazer o melhor que eu puder para que o sonho dela se torne realidade. E é isso que você tem que fazer. Quando a gente está falando de cliente que sabe tudo, a melhor tratativa que você pode ter com ele é justamente essa. Agradecer o palpite e dizer, olha, pode ficar tranquilo, eu estou apto para fazer isso. E aí, ó, manda ver, manda ver. Deixa eu ver se tem alguma observação aqui. É isso. Quarto tipo de cliente chato. Cliente super exigente. Quem nunca, né? Quem nunca teve um cliente super exigente? E aí eu coloquei aqui algumas observações, né? Cliente super exigente é aquele que quer saber tudo o que está acontecendo. Então, ele fica de olho em tudo o que está acontecendo. Ele vai te mandar mensagem, ele vai querer saber quem é o seu fornecedor, ele vai querer tudo aquilo que, teoricamente, você não pode oferecer para ele naquele momento. Porque ele quer coisas além daquilo que você teria. Ele quer experimentar o bolo. Por exemplo, uma vez eu tive uma cliente, não, eu quero experimentar o bolo. Eu disse, olha, eu não tenho degustação do bolo, né? Eu tenho degustação dos doces. Não, mas eu quero degustação do bolo.
Poxa, ela está errada de exigir a degustação do bolo? Não, ela não está errada, mas eu não tinha naquele momento. Então, o que que eu fiz? Olha, eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para a confeiteira e vou providenciar isso daí, mas não vai ser de uma forma imediata, porque a confeiteira tem trabalho dela, né? Assim, de final de semana ela tem as encomendas dela. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou ligar para ela e quando ela tiver o bolo lá, pode ficar tranquila que eu vou mandar uma degustação para sua casa. Poxa, a pessoa fala, tá bom, né? Não é um não pelo não, é um não. Eu não posso fazer neste momento, mas eu posso fazer no momento seguinte. Então, aguenta as pontas aí que vai dar certo. E tem aquele cliente que quer ver a festa dele antes da festa estar pronta. Todo mundo já passou por isso. Ah, mas como é que eu vou saber que a festa vai ficar boa? Ah, como é que eu vou saber? Não sei o que lá. Então, é aquela história, né? Ele quer ver uma coisa que não existe, porque ele é um cliente super exigente. E quando a gente fala de cliente super exigente, a gente está falando de uma coisa muito importante. A gente precisa lidar com esse cliente de uma forma muito honesta. O que é uma forma honesta de trabalhar com cliente exigente? Quando ele quer alguma coisa, você vai entregar somente se você puder entregar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. De cliente me pedir coisas que eu não fazia. E eu falar para a cliente, falar, olha, eu não trabalho com isso, mas eu tenho aquilo. Então, não é que eu falei não para cliente, mas eu mostrei uma alternativa possível dentro da minha estrutura de festas, dentro do meu modelo de negócios. Porque é aquela história, tem gente que promete aquilo que não pode cumprir. E eu conheço várias pessoas que fazem isso. Eu tive uma vez uma cliente, essa cliente foi muito pontual na minha vida. Uma vez uma cliente chegou no meu escritório e falou assim, Tati, você faz tag com desenho diferente? Tag de colocar em docinho, na época se usava muito. E eu falei, não, eu só consigo trabalhar com tag retangular ou circular. Qualquer outro formato eu não consigo, porque eu não tenho uma máquina de corte e vinco. Na época não existia silhuete, né? Pelo menos não na minha empresa. E aí ela falou assim, ah, então tá bom. Aí eu falei, mas por quê? Você queria algum formato especial? Ela falou assim, ah, sabe o que que é? O ano passado, eu pedi para uma decoradora super famosa colocar uma tag com um desenho especial, com um formato especial. E ela me disse que conseguiria. Acontece que eu cheguei na festa dela e não tinha uma tag no formato que eu pedi. E aquilo era muito importante para mim, porque era um diferencial que eu queria na minha decoração. E ela não cumpriu o que prometeu. E eu fiquei extremamente chateada, tanto que eu estou aqui com você para fechar a sua festa. E eu te agradeço pela sinceridade, porque se você não é capaz de fazer, diga que não, que é muito mais honesto, e eu vou fechar com você. Então, quando a gente fala de exigência, a gente precisa falar de honestidade. A gente precisa dizer para o cliente o que dá e o que não dá. Porque se a gente falar que dá e não dá, gente, isso dá um problema enorme. Isso pode acabar com a tua empresa, isso acaba com a tua carreira. Então, muito cuidado com isso. E é o que eu sempre falo, você, sempre que possível, tente atender às necessidades do cliente exigente. O cliente exigente, ele é inseguro por natureza. Ele nasceu inseguro. E ele usa da exigência para te testar. Porque se ele fosse seguro, ele ia falar, tá bom, eu confio em você. Mas o que ele fala? Não, eu quero saber de tudo, eu quero saber de tudo. Tem uma forma muito bacana de você lidar com clientes exigentes. O que eu fazia na Decorando? Eu tinha clientes muito pontuais, que exigiam demais, assim, de mim e da minha equipe. O que eu fazia? Eu sempre mandava mensagens, na época eu mandava e-mails, né? Mandava e-mails para essa pessoa, dizendo a quantas andava a festa. Olha, pode ficar tranquila, eu já falei com a confeiteira, o bolo ficou lindo. Ah, tem foto? Não, é surpresa. Olha, pode ficar tranquila, as flores já chegaram, elas estão frescas. Olha, seus personalizados já estão prontos. Quando você faz isso, você ameniza a pessoa ela vai falando, poxa, ela tá prestando atenção na minha festa, ela tá entendendo a minha necessidade, ela tá entendendo a minha ansiedade, e isso cria um laço. E eu vou falar uma coisa para vocês, clientes que são muito exigentes, são clientes ótimos para o seu negócio.
ótimos, por incrível que pareça. Por que eu digo isso? Se você conquista a confiança de um cliente exigente, ele nunca mais vai te encher o saco. Você pode apostar, ele vai te contratar de olhos fechados. Eu fiz festas para pessoas muito exigentes. A primeira festa foi aquela história, toda hora mensagem, toda hora tinha que ter demanda com o cliente, a gente lá atendendo as necessidades do cliente, na medida do possível, dizendo sim, dizendo não. Quando a gente fez a primeira festa, é uma cliente muito pontual que eu tô falando. Quando a gente fez a primeira festa, ela amou a festa. Ela amou a festa, era de um padrão social muito grande e ela fazia festas em casa, por uma questão de segurança, enfim. E eu fiz inúmeras festas na casa dela, inúmeras festas. Por quê? Porque a exigência dela se tornou confiança em mim. E isso foi muito importante para o crescimento do meu negócio, porque eu fiz festas muito elaboradas para ela e era, assim, tudo de bom. A nossa relação virou tudo de bom, porque ela falava, não, eu vou fazer a festa com a Tati, porque eu sei que eu não tenho problema. Então, cliente exigente, ao invés de você ficar bravo, né, ai, muito chato, pense assim, esse pode ser o cliente que vai vir para mim a cada comemoração. O quinto perfil é o cliente reclamão. Sabe aquela pessoa que nada do que você faz tá bom? Sabe aquela pessoa que sempre fala que podia ser melhor? Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, mas e se a gente trocar X por Y? Reclama, reclama, reclama. Existem pessoas que reclamam por natureza. E, aliás, eu convido todo mundo que está aqui para uma reflexão. Será que você é uma pessoa reclamona? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. É horrível você conviver com alguém que reclama. Horrível. E às vezes a gente fica reclamando de coisas muito banais e isso incomoda as outras pessoas. E muitas vezes o seu cliente tem esse hábito de reclamar e ele vem descontar isso em você. Ele vem mostrar para você, olha, eu sou um cliente que reclama, eu sou um cliente que nada tá bom. Isso é um problema, né? Isso é um problema. Por quê? Porque, de novo, você precisa passar o máximo de confiança possível para o seu cliente. O cliente tem que olhar e falar, não, peraí, não tá bom, mas ela sabe o que ela tá fazendo. O que eu sempre fazia, né? Eu sempre procurava mostrar o meu portfólio, né, com os clientes felizes. Então eu falava assim, olha essa festa teve essa história, assim, assim, assim. Eles ficaram super felizes, a criança adorou a festa. E aí você começa de novo naquele processo de confiar, da pessoa entender que você tem experiência, da pessoa entender que você tá lá para fazer o melhor para ela. E eu sempre falava o seguinte, né? Quando a pessoa começava com detalhinho, sabe detalhinho? Detalhinho assim. Tipo isso aqui, nossa, isso aqui tá fazendo parte de todas as minhas lives, né? Vamos supor que isso aqui. Aí a pessoa fala assim, mas por que esse laranja? Por que você não troca por vermelho? O que eu sempre fazia quando o cliente começava com detalhinho? Eu falava, olha, você está olhando o micro, mas a gente tem que pensar no macro. Então, quando eu falo de micro, eu estou falando do detalhinho laranja. Mas quando eu estou falando do macro, eu estou falando do resultado final da festa. Eu estou falando da foto que vai sobrar da festa. E quando você fala isso, a pessoa, opa, por quê? Porque ela se prendeu ao detalhinho, mas ela não tem uma visão macro da festa. E se ela não tem uma visão macro, ela vai falar, bom, realmente, né, como eu não tenho essa visão, eu vou confiar no decorador. E é assim que eu fazia com os meus clientes que vinham com essas histórias de detalhinho, detalhinho. Muita gente me pergunta, Tati, você mostrava para o seu cliente os itens da festa durante a preparação? Então, por exemplo, eu trabalhava com caixinhas personalizadas, chocolate personalizado. Eu mostrava isso para o cliente? Não, eu não mostrava. Eu não mandava uma foto para o meu cliente ao longo da preparação e dizia, olha, o seu chocolate está pronto, olha que bonito que ficou. Por quê? Porque o cliente podia pegar o detalhinho, dizer, ah, mas você colocou a fitinha rosa, Tati? Mas e se a gente colocasse a fitinha branca? E aí eu ia ter um problemão, porque provavelmente estava tudo pronto. E é aquela história,
O cliente, ele está vendo só aquele detalhe, mas aquele detalhe na festa inteira tem um porquê, tem uma composição. Então eu procurava dizer para o cliente, fala, pode ficar tranquilo, que tudo vai ficar harmônico, tudo vai ficar bonito, e eu não mandava, em hipótese nenhuma, os detalhes da festa ao longo da produção. Porque se eu fizesse isso, com certeza o cliente ia questionar detalhes que não iam fazer a menor diferença quando a gente pensa no macro, quando a gente pensa na festa como um todo. Certo? Aí, é aquela história, né? Existe o sexto perfil de cliente. E esse perfil de cliente, eu queria que vocês fizessem aí um asterisco bem grande, que é o cliente sincero. Sabe cliente sincero? Cliente sincero é aquele que diz o que ele achou daquilo que você está fazendo. Esse cliente é o melhor cliente que você poderia ter. Só que é um cliente temido por muitas pessoas, principalmente por aquelas que não fazem um bom trabalho ou não confiam naquilo que estão fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente tem um cliente sincero, que nos dá um feedback real daquilo que a gente fez, a gente tende a melhorar muito o nosso serviço, o nosso produto. A gente tende a refletir a respeito daquilo que a gente está oferecendo, porque o feedback do cliente, mesmo que seja negativo, e principalmente o negativo, ele faz você crescer. É claro, né? A gente precisa passar por um filtro. É a mesma coisa o Reclame Aqui. Depois que eu comecei a nossa loja online com o You Do It, eu fiquei muito atenta ao Reclame Aqui. A nossa loja nunca teve nenhuma reclamação do Reclame Aqui, porque por mais clientes chatos que a gente tivesse, a gente sempre prezava, na medida do possível, para que a gente oferecesse o melhor produto e o melhor serviço do mercado. Então, a gente não tinha reclamação no Reclame Aqui. Só que depois que eu abri a loja, eu comecei a ponderar as reclamações. Porque eu não sei se vocês já repararam em algumas reclamações, são reclamações totalmente infundadas. Por exemplo, quem faz venda online e depende dos correios, tem muito atraso. Tem muito atraso. E aí a pessoa vai lá e fala, ah, mas é porque vocês são responsáveis, porque vocês que têm que entregar. Gente, você optou pelo correio, você quis pagar mais barato, eu entreguei no prazo, está aqui o comprovante, e você está dizendo que eu sou responsável. A minha responsabilidade, ela tem um certo limite. É claro que eu vou ressarcir, se passar da data que você queria. Tem um monte de outros artifícios, mas a gente precisa entender que a sinceridade do cliente, ela faz a gente refletir. Por exemplo, a gente tinha muito problema de atraso pelos correios. O que a gente fez? Ah, é problema dos correios? Sim, teoricamente é. Só que se o meu cliente não está satisfeito, o que a gente buscou? A gente buscou uma segunda alternativa. A gente buscou a alternativa da transportadora. Porque aí o cliente sabia que uma transportadora, estava lá nos termos, que a transportadora ia entregar mais rápido, era um preço um pouco mais alto, mas era uma garantia muito mais certa de que chegaria no prazo. Então, a gente dá a opção para o cliente. Então, ouvir o cliente sincero é muito importante para o seu negócio. Tem pessoas que não gostam de clientes sinceros, que não estão preparadas emocionalmente para ouvir um feedback negativo. E isso é muito ruim. E o que a pessoa costuma fazer? Quando a pessoa está falando assim, olha, poxa, esse brigadeiro não estava legal, não gostei do brigadeiro. A pessoa fala, então, mas sabe o que é? É que a minha confeiteira ia arruma uma desculpa. Gente, o cliente não quer saber por que o brigadeiro estava ruim. Só está dizendo o brigadeiro estava ruim. O que você tem que fazer? Você tem que ouvir sempre sem interromper o seu cliente. Você não pode querer dar justificativas de alguma coisa que para o cliente não estava bom. Pode ser que para você estava ótimo, que você ficaria super satisfeita. Mas o cliente não está satisfeito. Então, deixe ele falar, deixe ele
explicar o que aconteceu. E em vez de você querer se defender, porque não adianta, a opinião dele já está lá, não adianta. Em vez de você querer se defender, o que você tem que fazer? Você tem que absorver aquilo e entender se aquilo que o cliente está falando realmente tem fundamento. E se tiver fundamento, você precisa pensar em como você vai corrigir aquilo. Esse é o grande ponto. Porque o Alê sempre falou para mim, Tati, receber elogio é fácil. No elogio você não cresce. No elogio você vai ficar sempre na mesma, achando que tá tudo certo. E quando a gente tem um feedback negativo, isso é importante para que a gente possa refletir sobre se o que a gente está fazendo é o melhor ou não para o nosso negócio. É o que eu sempre falo, né? Anota o que o cliente está falando. Anota. Pensa. Pensa se realmente você não precisa melhorar. Pensa se realmente o cliente não tem razão. Porque muita gente tem, como é que fala? Tem uma repulsa de cliente sincero. Não, mas o cliente é chato, mas o cliente reclama de tudo. Mas o cliente... Gente, cuidado, tá? Cuidado, a partir do momento que a gente tá na rua, tá oferecendo nossa cara a tapa, a gente vai ser julgado por aquilo que a gente fizer. Então, prestem muita atenção no que vocês estão fazendo dentro da sua empresa e abracem o cliente sincero, porque esse cliente sincero, ele pode ser o melhor parâmetro para o seu negócio. Inclusive, você pode oferecer um presente para o seu cliente sincero. Poxa, ele foi sincero, alguma coisa que foi ruim, o que eu sugiro? Que você mande alguma coisa para o seu cliente. Pode ser uma caixa de bombom, pode ser uma caixa de doce. Eu sempre gosto de comida, né? Porque eu acho que comida, todo mundo gosta de doce, mulher gosta de doce. Manda alguma coisa para a pessoa e manda uma carta escrita à mão. Fala, olha, obrigada pelo seu feedback, desculpe alguma coisa, vamos mudar, vamos melhorar, vamos refletir, estamos à disposição. Faça isso. Eu tenho certeza que vai ser uma quebra para o seu cliente enorme e com isso você pode conquistar a confiança dele para mesmo se você tenha feito alguma coisa que não agradou, o cliente querer voltar a fazer negócio com você. Aí, assim, eu coloquei aqui algumas dicas gerais que eu acho... Desculpa, gente, engasguei. Algumas dicas gerais que eu acho importante quando a gente está falando de clientes exigentes, clientes chatos, clientes que nos tiram da zona de conforto. Porque o cliente chato é aquele cliente que a gente não está preparado para atender, né? A vida está super tranquila e vem um cliente chato, vem algum cliente com alguma demanda que a gente fala, ai, que saco essa demanda. Então, vamos lá. Primeira dica, né? Ouça o seu cliente. Principalmente se ele estiver alterado. Já pegou um cliente alterado, um cliente bravo? O cliente começa a falar. Escuta. Não interrompa. Quieta. Só escuta o que a pessoa tem para falar. Quando você escuta o que a pessoa tem para falar e ela está muito alterada, vai chegar uma hora que ela vai... Sabe? Ela vai se acalmar. Ela vai parar. Porque se você... ao invés de ouvir, quiser interrompê-la com alguma justificativa, alguma coisa, isso vai se estender, gente, assim, para a vida. Então, não faça isso, tá? Não faça isso. Escuta o teu cliente até o final, e depois você pondere. Isso chama-se inteligência emocional. Eu estava falando disso para o Ale agora, a gente estava falando disso antes de eu entrar. Inteligência emocional, você ouvir e você não reagir. Você só reagir quando você tiver consciência de que aquilo que você está fazendo é bom para você e para o seu negócio. Caso contrário, dá problema. Se coloque no lugar do cliente, entenda o seu cliente. Será que se você tivesse passado por alguma situação que o cliente esteja passando, você também não tomaria a mesma atitude que ele? Você não ficaria bravo, ou você não ficaria insatisfeito, ou você não ficaria inseguro? Quando você se coloca no lugar do seu cliente, a chance de você ter um atendimento melhor com ele é muito maior. Nunca eleve o tom de voz. Gente, seja fina. Gente, finesse é tudo na vida. Não dá para gritar com o cliente. Pelo amor de Deus. Fala no tom normal, baixinho. É aquela história. Isso quebra o interlocutor. Se a pessoa está alterada e você se alterar também, acabou. Explosão.
Tá com a voz aqui embaixo, você mantém o tom de voz, equilibra a reunião, equilibra o processo e vai. Tenha paciência, paciência, gente. Quem atende público tem que ter paciência. Não tem jeito, não tem jeito. Se você não tem paciência para atender cliente, coloque alguém que tenha, porque você vai precisar de muita paciência para lidar com clientes. Lembra, a gente não está vendendo um lápis. Venda de um lápis é fácil. Você precisa de um lápis? Preciso, toma o lápis. A gente está vendendo o quê? Alguma coisa que é intangível, alguma coisa que não existe, alguma coisa que só existe na cabeça da mãe e na cabeça do decorador. Até o dia da festa é tudo uma perspectiva, é uma expectativa, né? É uma expectativa de alguma coisa, é um sonho, é algo completamente abstrato. Então, se você não tiver aí paciência para lidar com essa expectativa, vai dar problema. Coloque limites, como eu falei, né? Coloca limites. É super importante, faz bem para a relação, mostra profissionalismo, porque você fica respondendo mensagem de madrugada, não significa que você é um bom profissional, significa que talvez você não esteja fazendo nada. E é aquela história, a gente precisa ser profissional, a gente tem que estabelecer limites. Cumpra aquilo que prometeu. Se você promete alguma coisa, cumpra. Porque muitas vezes o cliente se torna chato porque você não está cumprindo aquilo que você falou para ele. Você está entregando alguma coisa que não é. Você prometeu uma coisa que não pode. E aí já viu. Não leve para o lado pessoal. Gente, por favor, isso é para a vida. Quando alguém te der um feedback, falar com você, não leva isso para o lado pessoal. Vamos combinar? Hashtag combinado? Hashtag combinado. As pessoas que levam as coisas profissionais para o lado pessoal, elas tendem a não ser bem-sucedidas. Porque é um saco a pessoa que não tem autoestima suficiente para entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não levem para o lado pessoal, nada. Mesmo que seja um feedback super negativo do seu negócio. Não tem problema. Absorve, analisa, não revida, reflita, corrija, melhore. E por fim, foque na solução, né? Porque isso é um problema muito sério de muitas pessoas. Em vez de focar na solução de algum problema, não. Foca no problema. Gente, pelo amor de Deus, foque sempre na solução. Uma vez eu fui fazer uma festa e eu coloquei que iam ter 48 vasos. Era mini vasos desse tamanho, assim, que ia ter um galinho de flor em cada vaso. Simplesmente esqueceram os vasos no escritório. Esqueceram. Cheguei na festa, falei, gente, cadê os vasos? Ah, a gente esqueceu. Gente, o que vocês queriam que eu fizesse? Matasse a pessoa? Não posso matar a pessoa, precisa me ajudar na festa. Então, o que você faz? Você foca onde? Na solução. O que eu fiz? Coloquei flor em todos os guardanapos, fiz laço, fiz um monte de coisa. Por quê? Porque a gente foca na solução. E aí, o mais interessante, a cliente, no dia seguinte, eu falei para a cliente, eu falei, olha, eu tinha te prometido, porque isso na verdade era um brinde, vamos dizer assim, né? Era uma coisa que não estava no nosso contrato, por isso que a gente esqueceu esses vasos. Porque como não estava no contrato, na hora de passar para a ficha cadastral, o pessoal comeu bola. E aí o que eu fiz? Eu falei, olha gente, o negócio é o seguinte, preciso falar com a cliente. Eu cheguei para a cliente e disse, olha, eu realmente não levei os vasos e para não deixar você sem o brinde, eu fiz os guardanapos. E ela me falou uma coisa que foi tão bonita, gente. Ela fez assim, a minha filha, Tati, quando ela sentou na mesa, ela fez assim, mamãe, tem uma flor em cada guardanapo. Olha que lindo. Redimi. Pronto, acabou o problema. A mãe ficou super feliz com as flores no guardanapo. Mas ela podia ter falado o quê para mim? Ela podia ter falado, não, Tati, eu queria o vaso de flor. E aí eu ia ter que ouvir como? Calada. Pedir desculpa, mandar alguma coisa para ela em troca. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que não estava no programa, vamos dizer assim. Então, quando você foca na solução, você sempre encontra alternativas para que você consiga lidar com o cliente e
você ser honesta, né? Ser honesta. Pô, eu não levei os vasos, eu vou fingir que eu levei? Não, a mãe viu que eu não levei. E aí aquela história, é melhor eu falar para a mãe, olha, eu não levei, mas eu arrumei uma alternativa, sob o risco da mãe falar, eu não gostei dessa alternativa, mas pelo menos eu estou sendo honesta. E quando a gente é honesta com o nosso cliente, gente, a relação com ele se torna muito bacana. Porque você tem que pensar o seguinte, o cliente chato de hoje pode ser o cliente fiel de amanhã. E isso a maioria não pensa. A maioria prefere dar uma resposta atravessada, prefere fazer uma piadinha com o cliente, prefere colocar um memezinho. Gente, vamos ser inteligentes, vai. A gente precisa dos clientes. E quanto mais a gente usar de inteligência, mais a gente conquista cliente. E mais a gente consegue crescer o nosso negócio. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o tema de hoje? Vocês gostaram? Quem gostou, coloca aí hashtag gostei, hashtag amei. Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente falou hoje sobre cliente chato? Alguém tem alguma pergunta? Vamos, gente, quem gostou, coloca aí hashtag gostei, hashtag amei. Gente, tem cliente que realmente tenta tirar a gente do sério, né? Mas a gente precisa ter inteligência emocional. Se você não conhece inteligência emocional, gente, vá procurar. Inclusive, a gente vai falar sobre inteligência emocional no nosso treinamento, que vai ser lançado no dia 30 de setembro, porque precisa. Depois que eu e o Ale estudamos inteligência emocional, a nossa vida mudou bastante. Então, é isso. Gente, o que mais? Se alguém tem perguntas... Quando uma decoradora cancela uma festa, pelo amor de Deus, como assim a decoradora cancela a festa? Luísa, a decoradora não pode cancelar a festa nunca, né? Ela tem que mandar um vizinho fazer, o papagaio fazer, alguém fazer, porque não tem como uma decoradora cancelar a festa. O que eu fazia dentro do meu contrato? Caso eu não pudesse ir na festa, nunca aconteceu, que nunca aconteça com nenhum de vocês. Mas eu tinha uma cláusula que se eu não fosse na festa, se houvesse algum tipo de cancelamento, além de devolver 100% do valor, eu ia pagar uma multa para essa cliente, porque não dá para deixar a cliente sem festa, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Deixa eu ver, gente, se tem alguma pergunta aqui. Quando o cliente pergunta muito sobre o processo criativo, pergunta se já tem o tema, se nunca fez, cansa. Gente, paciência, né? Paciência, todo mercado. Presta atenção no que eu vou falar. Todo mercado tem clientes que vão te tirar do sério. Se você fizer qualquer coisa na vida. Então, paciência é a palavra de ordem. Aquele cliente que pede para cobrir o orçamento, se você sabe quanto você custa, você não vai ter medo de recusar, você vai agradecer, tipo, olha, infelizmente eu não consigo cobrir esse valor, eu agradeço muito o seu contato, me coloco à disposição para uma próxima oportunidade. E até logo. Eu vou falar uma coisa, quando você tem esse desprendimento com o cliente, a chance dele ficar intrigado e falar assim, caramba, mas ela não vai cobrir o preço mesmo? Então, acho que ela é melhor. E volta para você é grande, tá? É que as pessoas são inseguras, elas não têm a coragem de fazer isso. Porque a partir do momento que você tem coragem para poder mandar o cliente embora, você vai ver se essas coisas não melhoram. Cliente não dá preço no nosso trabalho, gente. É aquilo que eu acabei de falar, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna minha, ela mora fora do Brasil, ela é dos Estados Unidos, e ela contou uma história para mim do final de semana, uma história ruim, uma experiência ruim que ela teve com a cliente, e ela me pediu, falou, Tati, eu queria muito conquistar essa cliente, porque apesar de tudo que aconteceu, eu tenho certeza que ela pode ser uma cliente para minha vida. E eu achei tão inteligente da parte dela me falar isso, né? Querer conquistar a cliente, por mais que tenha dado tudo errado, um monte de coisas, eu achei muito bonito isso que ela falou. E aí eu falei, olha, conversa com ela, faz uma reunião presencial, leva alguma coisa para ela, diz que você está disposta a corrigir, a mudar, a entender a demanda dela e manda ver, porque realmente aquela cliente poderia ser uma cliente para sempre. Pessoal, é o seguinte,
Deixa eu falar uma coisa para você. Vai acabar aqui no Instagram, eu vou continuar aqui no Facebook, porque tem algumas perguntas sem respostas, tá? Então eu vou continuar aqui no Facebook. Se você estiver aqui no Instagram, vem para o Facebook. Gente, muito, muito, muito obrigada pelo carinho. Estou bem feliz com as mensagens de vocês. Lembrando que a gente tem nosso canal no YouTube. A gente tem mais de 60 horas de aula no YouTube, todas gratuitas. É o Tatiflix, como disse uma aluna ontem. Então, se você estiver aí querendo aprender sobre decoração de festa, a gente tem o Tatiflix, que é o youtube.com/decorando emocões, tá bom? E é isso, gente. Eu vou continuar aqui, porque vai acabar aqui 8 segundos. Tô aqui no Facebook, tá? O que mais, gente? Peraí, vamos lá, deixa eu encerrar aqui. Encerramos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Facebook. Gostaram da... Quem gostou, gente, coloca aqui no Face, hashtag gostei, hashtag amei. Às vezes não tenho foto do que o cliente quer. Estou errada em pegar referências da internet? Depende, Rosângela, cuidado, tá? Porque você cria uma expectativa gigantesca no seu cliente com uma foto de internet e pode ser que você não consiga atender essa necessidade. Então, fica esperta com isso, tá? É isso, gente. Não, Laura, não podemos, tá? Podemos cobrar um valor extra sobre temas que ainda não possuímos e temos que fazer especial só se for alguma coisa personalizada, tipo um painel personalizado com o nome da criança. Aí você pode eventualmente cobrar. Mas se não, existem formas mais eficientes e inteligentes de se cobrar, tá bom? Gente, é isso. Eu agradeço a presença de todo mundo que está aqui. Coloca aí se você gostou, hashtag gostei, hashtag amei. Se você anotou essa aula, coloca aí hashtag caderno da Tati, coloca lá no Instagram, que eu faço repost dessas anotações que eu acho super bacana, porque o meu maior desejo é que a gente possa construir um novo mercado de festas, que a gente possa pensar diferente e fazer acontecer. Então, a gente se vê quarta-feira, 3 horas da tarde, no nosso raio-x, que é a nossa sessão de perguntas e respostas, tá bom? Quem gostou, coloca aí hashtag gostei, hashtag amei. Lembrando que a gente tem o canal no YouTube, youtube.com/decorando emocões, que tem mais de 60 horas lá de vídeo, Tatiflix e Gaveta da Tati, né, Ana? Hoje a Ana, nossa aluna, me mandou um vídeo de 1 minuto e meio com as pastas que ela tem dos nossos cursos. Fiquei super feliz. Obrigada, viu, Ana? Eu não tenho só um caderno, a Ana tem uma gaveta da Tati. Obrigada, viu, Ana? A gente se vê, gente. Até mais.